Que bom que você chegou no nosso canal Papo com Parré. Hoje nós vamos julgar aqueles palestrantes da Semana Pedagógica. Na sua cidade, no lugar em que você mora, todo comecinho de ano começa também com uma Semana Pedagógica? Se sim, escreve uma hashtag aqui embaixo pra gente, eu fui. No vídeo de hoje, nós vamos comentar sobre aquelas frases que os palestrantes adoram usar na Semana Pedagógica do começo do ano. Já virou um clichê. Se não tiver essas frases, não vai se chamar Semana Pedagógica. E nós vamos levantar alguns pontos positivos e uns pontos negativos destas frases, porque com certeza elas não são perfeitas. Para facilitar, a gente vai organizar aqui um top 3. Vamos lá, primeira frase mais usada pelos palestrantes na Semana Pedagógica. Já vem o palestrante dizendo que trabalhar em escola é viver apagando incêndios. Já deve ter ouvido isso numa Semana Pedagógica do começo do ano. Essa é uma metáfora para dizer que os educadores passam o dia resolvendo problemas. Mas será que na escola é bem assim? Ou a gente resolve alguns problemas e a maior parte do tempo tudo corre como foi planejado? O que você acha? O uso dessa expressão pelos palestrantes no começo do ano gera uma empatia, uma conexão com eles, faz a gente se divertir um pouquinho, dispara ali um senso de humor. Então estabelece uma conexão bacana que é importante para que eles possam fazer a fala. Por outro lado, causa uma sensação de que o ambiente escolar é extremamente desorganizado e cheio de imprevistos, o que eu tenho certeza que não é verdade. As escolas têm definidos muito claros os protocolos, e nas situações em que foge do cotidiano, dificilmente nós vamos ser pegos de surpresa por algo novo no ambiente escolar que a gente já não tenha conhecido ou vivenciado a experiência e solucionado com eficácia esse problema. Então, eu penso que nós não passamos o tempo todo apagando incêndio no nosso dia a dia. Nós passamos a maior parte do tempo executando o nosso planejamento pedagógico e didático e, eventualmente, resolvendo problemas que não são tão comuns e frequentes. Essa expressão tem outros problemas. Ela normaliza a sobrecarga de serviço, algo que a gente tem combatido intensamente. Há ainda um sentimento de desmotivação criado por ela. A expressão, quando ela é utilizada, dá uma sensação de que, já que é assim, por que eu vou tentar fazer diferente? Ou por que eu vou tentar me planejar para situações? Então, essa frase precisa ser usada com moderação e ela ficou no nosso top 3 de hoje. Para o nosso top 2, eu escolhi uma história que eu tenho certeza que você já ouviu no começo do ano, numa reunião de planejamento, já assistiu numa palestra, já ouviu essa história em vários lugares. Ela conta pra gente um professor do século XIX que viaja no tempo e vem para aqui no século XXI. E ele começa a andar pelos lugares com bastante estranhamento. Ele fica perdido, afinal de contas, ele está no mesmo lugar em que ele sempre morou, mas em um tempo muito diferente. Então ele entra num hospital e se surpreende, porque ele não reconhece nada que tem ali. Os médicos são diferentes, existem exames de imagens, existem tecnologias que ele nem sonhou que iria ver. Isso acontece quando ele entra numa fábrica, num escritório e, de modo geral, ele se sente muito deslocado. Até que ele encontra uma escola. E ele entra. Então ele se sente em casa, porque ele vê crianças sentadas uma atrás da outra, o professor, o quadro negro ou a lousa branca. E aí ele fala, esse lugar eu conheço, eu sei onde eu estou. E na sua opinião, a escola hoje é igual à do século XIX? Já vou deixar a minha. É claro que não é a mesma escola. A escola mudou muito. Nós temos muitos recursos tecnológicos que nós utilizamos nas nossas aulas. As metodologias são totalmente diferentes do tempo daquele professor. Hoje nós temos ensino híbrido, método ativo, os conteúdos também passaram por grandes transformações. Naquele tempo, eles tinham um domínio muito menor da ciência do que a gente tem hoje. Nossa capacidade de compreender e mudar o mundo se transformou ao longo desse tempo. E todo esse conhecimento foi reconstruído dentro do ambiente da escola. Além disso, deixa esse professor cuidando de um autista nível 3 de suporte. Quero ver como é que ele vai construir uma boa estratégia de ensino para esse estudante. Minha reflexão parece fazer sentido? Então agora vamos olhar alguns pontos positivos do uso dessa história e depois outros pontos negativos. Bom, um ponto positivo é em relação à modernização dos espaços. De fato, as carteiras ainda são do mesmo jeito, a lousa também é do mesmo jeito, muito parecida. Às vezes o recurso até pode ser um recurso digital, uma lousa digital, que o professor projeta as imagens. Mas no fundo, esse mobiliário ainda é muito parecido com o que se usava antigamente. Hoje, nós sabemos que há muitos espaços que podem se transformar em ambientes educadores só da gente ir lá e fazer uma modificação. E também não podemos desconsiderar que as crianças aprendem em todos os ambientes da escola, não é apenas na sala de aula.
Então a gente pode sair com as crianças da sala e explorar muitos outros lugares para produzir boas aprendizagens. Dessa forma, a gente marca uma ruptura realmente com o que acontecia no século XIX. Naquele tempo, as escolas eram agrupamentos, muitas vezes era um único professor para várias turmas. Hoje isso mudou. A gente consegue inverter as turmas, trocar os estudantes de grupos. A gente tem uma capacidade muito maior de organizar e reorganizar as crianças para favorecer a aprendizagem delas. Então isso tem que ser constantemente explorado pelos professores durante o ano. Essa metáfora é muito forte e ela gera uma identificação muito grande da gente com a história. Isso acontece porque todos nós passamos pelo papel de estudante e agora estamos no papel de educador. Mas os ambientes ainda são parecidos, tem um mobiliário que se lembra, tem uma estrutura escolar que se lembra. Então a gente se identifica com facilidade com essa história. Por isso ela é uma história tão querida pelos palestrantes no início dos anos letivos, nas semanas pedagógicas. Por outro lado, não podemos negar o quanto ela desvaloriza o trabalho dos professores. Quando a gente conta a história desse jeito, dá a sensação de que os professores estão lá todos acomodados, sem tentar produzir inovações. E quem conhece a realidade da escola do século XXI sabe que isso não é verdade. A gente vem num período pós-pandemia, em que os desafios da educação se transformaram. E nós que estamos lá no dia a dia na luta, produzimos novas formas de ensinar. Então não dá para dizer que a história é boa porque a gente se identifica. A gente precisa olhar com muito cuidado o quanto essa história nos desvaloriza à medida que a gente vai contando. Dá esse sentimento de acomodação, de que nada mudou e que a gente não busca inovações. Há também um aspecto importante de que a historinha foca muito mais nos usos das tecnologias do que naquilo que realmente importa em educação. Na sala de aula, no dia a dia, no cotidiano, é a relação do educador e dos estudantes que realmente faz a diferença na escola. É isso que precisa ser cada vez mais fortalecido. Então nós precisamos olhar para a escola como uma comunidade que aprende, e não como um espaço em que eu desembarco tecnologia e isso resolve os problemas da educação, porque a gente sabe que não é verdade. Não basta colocar computadores na mão das crianças para que elas aprendam. Nós precisamos de uma interação forte entre os professores e os estudantes para que isso aconteça. Essa história também tem alguns outros problemas que a gente vai falar agora. Ela simplifica demais a realidade escolar e esquece que a escola é marcada pela história do tempo em que ela está e existe. Se eu for em uma fábrica e trocar os equipamentos, certamente os funcionários irão produzir mais e eu consigo ter um grande impacto no lucro. Mas o ambiente escolar não é assim. Os conflitos sociais, as questões culturais estão presentes lá. E tudo isso faz com que a escola seja um ambiente único em relação aos outros espaços. Não é como um hospital, em que eu dou uma máquina mais moderna para o médico e ele consegue fazer uma cirurgia com uma taxa de sucesso melhor. Escola depende muito de professores bem formados, depende muito de um currículo bem estruturado e de um bom planejamento para que ele seja executado durante o ano e entregue os resultados. Não é só simplificar essa realidade e entregar recursos tecnológicos. São por esses motivos que esse vídeo ficou no nosso top 2. Obrigado para você que está comigo no vídeo até agora. Se você chegou aqui, escreve embaixo, na sua opinião, qual é o top 1. Eu vou ler essa história para você e eu tenho certeza que você também ouviu na Semana Pedagógica. Como é que essa semana chama aí na sua cidade? Escreve pra gente aqui, bate um papo comigo. Esse é o objetivo do nosso canal. Eu quero conhecer você que está nos assistindo. Nós estamos agora no meio de fevereiro. Eu imagino que essa historinha já passou aí na sua cidade, na sua escola. E eu vou ler para que seja mais fácil da gente entender. Alice está perdida e encontra o gato sorridente em uma árvore. Então, ela pergunta: "Você pode me dizer qual caminho devo tomar?" O gato responde: "Isso depende muito de para onde você quer ir." Alice diz: "Eu não sei para onde eu quero ir." E o gato conclui: "Então, qualquer caminho serve." Essa cena ela é usada muitas vezes para destacar a importância de ter um bom planejamento. E não dá para discordar disso. O planejamento ele é indispensável. Conhecer os objetivos é algo que a gente precisa fazer no começo do ano para conseguir alcançar os nossos resultados. Porém, vamos falar sobre os probleminhas dessa história. O primeiro probleminha é que às vezes um destino tem vários caminhos para ser alcançado e nem sempre qualquer caminho é a melhor opção para atingir o nosso destino. Vocês devem se lembrar da história da Chapeuzinho Vermelho, em que ela pede ajuda para o lobo para chegar na casa da vovó. Ela tinha muito claro o destino dela. E o lobo, espertalhão como só,
mandou ela pelo pior caminho. Dessa forma, ele chegou primeiro. Então, quando a gente diz que basta saber onde você quer chegar, a gente distorce um pouco a realidade, porque não é verdade. Eu sei que eu quero chegar lá no topo do Everest. E para isso, eu conto com uma sacolinha, uma garrafinha de água e um sonho. O que vai acontecer comigo no meio do caminho? Quantas pessoas chegam no topo do Everest só com isso? Sem ter equipamentos adequados, uma bússola de boa qualidade, roupas apropriadas? Provavelmente esse caminhante, esse alpinista, não sei qual deve ser a expressão adequada para essa situação, não irá alcançar o objetivo dele e precisará ser socorrido no meio do caminho. Isso acontece com a gente na escola. Não adianta só eu ter claro onde eu quero chegar. Muitos dos nossos objetivos já estão escritos nos documentos, no currículo, na BNCC, nos materiais que subsidiam a produção dos livros didáticos. Os objetivos são bem claros para a gente, mas às vezes o problema não é saber onde eu quero chegar, é entender como eu faço para chegar até lá e de quais ferramentas eu disponho, porque nem sempre a boa vontade do professor resolve problemas como falta de estrutura. Essas coisas andam muito casadinhas. Essa história acaba trazendo uma sobrecarga de responsabilidade para os professores e tornando-se algo muito determinista, além de desconsiderar que os objetivos nunca serão definidos sem se olhar para os estudantes. Cada uma das crianças que você tem aí sobre a sua responsabilidade terá objetivos diferenciados. Além disso, mesmo que dois deles tenham o mesmo objetivo, os caminhos pelos quais eles irão percorrer essa aprendizagem não serão idênticos. As pessoas precisam ser olhadas de sua forma individual. Quando nós falamos de uma educação inclusiva e equitativa para todos ao longo da vida, é sobre isso que a gente está falando. A gente não pode homogeneizar as pessoas e dizer todos eles vão chegar no mesmo lugar. A gente sabe que isso não vai acontecer, porque não é verdade. O ponto de partida nunca será o mesmo. E o caminho que alguns percorrem é sim mais fácil do que o de outros. Então nós não podemos desconsiderar toda a complexidade da escola e reduzir na fala de um gato que sorri. Até porque eu duvido que esse gato pisou numa escola. Se ele tivesse entrado um dia sequer, ele não falaria uma bobagem desse tamanho. Mas nem tudo é bom, nem tudo é ruim. Vamos conhecer alguns aspectos positivos de usar essa história na Semana Pedagógica. O primeiro aspecto positivo do uso dessa história é que reflete a necessidade de nós termos objetivos. E isso é inegável. Educação que não se dispõe a alcançar algo não chega realmente em lugar nenhum. Então nós precisamos definir para os nossos estudantes aquilo que eu espero que ele aprenda no bimestre, no semestre e durante o ano. E isso a gente precisa fazer bem agora, no comecinho do ano. O texto ainda ajuda a gente a pensar sobre o planejamento educacional da escola como um todo, porque não são só os professores que precisam ter objetivos para os anos. Os gestores também precisam definir muito claro o que ele vai realizar naquele ano nessa escola, comunicar isso para as famílias, para que eles possam participar ativamente do processo de atingir esses objetivos. Então, o texto serve para qualquer espaço da escola. Eu dei 2 exemplos, mas há outros. Se bem usado, esse texto também fala sobre a autonomia do aluno. Porque quando a gente define um objetivo muito claro e compartilha com o aluno, e se for em outro setor da escola, por exemplo, na gestão, eu compartilho com as famílias, eu compartilho com os professores os objetivos, cada um poderá ajudar na construção do percurso. E se nós dermos voz e ouvirmos os estudantes, certamente o caminho será mais fácil. E o mesmo vai acontecer com a comunidade, que agora eu vou destacar novamente alguns pontinhos negativos da história. Pode gerar uma pressão excessiva nos estudantes. A gente define claramente qual é o objetivo, mas a gente acabou de discutir que os estudantes não são idênticos. Então nem todos chegarão até o objetivo e nem todos percorrerão o mesmo caminho. Educação é um processo de incerteza. Nem sempre a definição e o compartilhamento dos objetivos significa que eles serão atingidos. Muitas vezes os estudantes chegam perto, mas não cumprem 100% aquilo que estava programado para a aprendizagem dele. O texto ainda deixa a educação como um negócio um pouco engessado. Tem um ponto final e tem um caminho para chegar até lá. A gente já entendeu que isso também não é verdade. A educação é uma ciência e a gente constrói o conhecimento na escola todos os dias. E cada vez que ele é construído é diferente. Eu tenho certeza que você não consegue utilizar neste ano as mesmas atividades que utilizou no ano passado. Você até pode trazer o mesmo texto, mas a sua intervenção vai ser diferente sobre ela.
cada ano a bagagem que a gente coloca na nossa sacolinha junto com a garrafinha de água está ampliada. Então, a cada ano, o caminho vai se tornando diferente. E aí, curtiu o conteúdo de hoje? Então, compartilha com quem também ouviu essas historinhas na Semana Pedagógica junto com você. Te espero semana que vem e até lá!